Bem, olá turma. Já que todos pediram, né? Então eu vou preparar o material para a gente dar sequência das briófitas. Quando a gente terminar briófitas, a gente vai ter a nossa primeira avaliação, tá? Que inclui tanto aquilo que a gente já discutiu até agora, quanto briófitas, né? Obviamente. E eu vou dividir essa aula em várias etapas e depois dentro dos grupos de briófitas que a gente vai começar a conhecer da mesma forma, ok? E quais são os nossos objetivos, né? Nessa sequência de aulas de briófitas? Conhecer o grupo irmão, rever a filogenia de briófitas, conhecer as formas de vida e conhecer os ciclos de vida. A literatura mais fácil, talvez mais acessível para vocês, seja o Manual de Briologia da Denise Pinheiro. Tá? Ele não é um livro de sistemática, ele é um livro de taxonomia puro. Então ele vai mostrar como identificar as espécies do Brasil. Tá? Essa é a única literatura que a gente tem nesse sentido. Apesar de que é bem importante, né? Não desmerecendo. Mas a gente não tem outras literaturas mais detalhadas sobre sistemas de classificação ainda de briófitas. Tá? Até consultei meus colegas que trabalham com os grupos e de fato nada. Tá? Então a gente vai ter esses objetivos na sequência de aulas de hoje. E eu espero que no final vocês consigam me responder essas três perguntas. Né? Qual o grupo irmão das briófitas? Quais as características compartilhadas com as demais plantas? Quais as sinapomorfias das embriófitas, que vocês já devem ter visto? E quantos são os grupos que compõem as briófitas de fato? Tá, então, a primeira etapa dessa aula, né, o primeiro bloco, é quem são as briófitas e as relações evolutivas. Bem, briófitas elas crescem numa variedade de substratos distintos. Tá? São muito comuns em florestas tropicais, como vocês podem ver nas duas imagens acima, mas também são muito comuns em outros ambientes. A gente vai encontrar briófitas em todos os locais. Tá? Isso é importante a gente ter isso em mente. E o que a gente tem de relações evolutivas? Bom, o grupo provavelmente surgiu mais ou menos uns 400 milhões de anos atrás, né? Tá aqui, ó, aqui está a datação, né? Que é condizente com aquilo que a gente discutiu na última aula da origem das primeiras plantas vasculares, isso surge muito próximo. Com base nessa filogenia, e eu estou chamando a atenção para esta daqui, a gente tem como grupo irmão das embriófitas, que é briófita, licófita, monilófita e espermatófita, né? Esses grupos aqui. As carófitas, ok? E nessa filogenia, briófitas são tratadas como um grupo monofilético. Eu quero chamar a atenção disso para vocês. Lembrar quem é o grupo irmão das briófitas e, consequentemente, dos demais grupos são as Caleucaete e as Cara, né? O que esse grupo tem em comum? O anterídeo multicelular, retenção do zigoto no gametófito e presença daquele fragmoplasto constituído de microtúbulos durante a citocinese, além de ser orgânicas. Tá? Isso a gente viu na nossa aula de evolução. Essas características eram conhecidas apenas das plantas terrestres, ou seja, briófita para cima, mas também foi identificada neste grupo, Caleucaete, que cresce, né, sobre rochas, como a gente viu, um crescimento meio 2D, né? Elas não crescem para cima, elas crescem para o lado, tá? E no grupo de Cara e Nitela, né, que são essas carófitas, com um crescimento um pouco mais desenvolvido, né? Crescendo nó, entre nó, anterozoide produzido no anterídeo, né? Uma osfera no ogônio bem fechado, enfim, aquilo que a gente discutiu na nossa última aula. Tá? Então, esses grupos são os grupos irmãos, né? Ou são o grupo irmão das briófitas. Bom, o que a gente tem de relações filogenéticas? Tem mais de uma proposta, ou melhor, mais de uma hipótese, porque quando a gente fala de filogenia, a gente fala de hipóteses, né, que são testadas. Então aqui a gente teria as embriófitas, ok, que são as plantas terrestres, e é o foco dessa disciplina, então a gente vai começar a focar nelas. Aqui a gente tem as briófitas, e aqui a gente tem os outros grupos, tá? Alguns já extintos aqui nessa filogenia, inclusive isso aqui já está extinto, né? Não ocorre mais. Nessa relação evolutiva aqui, nós teríamos dentro de briófitas três grupos, e briófitas não seriam monofiléticas, porque elas não partem de um ancestral comum, certo? Porque se briófitas fossem monofiléticas, elas surgiriam, por exemplo, aqui, tá? E aqui poderiam diversificar em três ramos, mas não é isso que acontece. Eu tenho hepáticas, depois em musgos, depois em antóceros, depois em plantas vasculares, tá? E aqui tem o meio do caminho. O que essa filogenia nos traz de informação, né? Surge aquelas características que a gente discutiu das embriófitas, né? Esporófito multicelular, o embrião, gametângios, esporângios, cutícula, e essas coisas começam a surgir, essas características, né?
E hepáticas possuem, obviamente. Estômato não está presente nas hepáticas. Tá? Então esse grupo aqui é o que a gente vai chamar de estomatófitas, são as plantas que têm estômatos. Tá? Musgos têm estômatos. E depois, em antóceros, surge um esporófito verde persistente, que eu vou mostrar mais adiante. Depois o esporófito fica independente e ramificado, dando origem às plantas vasculares junto com o xilema e floema. Tá? Mas essa é uma hipótese evolutiva. Tá? Tem outras. E quem são esses três grupos? Né? As hepáticas, os musgos e os antóceros. E aqui nessa outra filogenia está diferente. Né? Tá hepáticas, antóceros e musgos. Tá? Eu já vou tentar explicar qual seria mais aceita atualmente. Né? Antóceros é esse grupo aqui. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo são o esporófito, não é o gametófito. Esse aqui são as hepáticas, e quem vocês estão vendo são basicamente os gametófitos. E aqui são as briófitas, os musgos de verdade. Aqui embaixo, bem pequenininho, estão os gametófitos, pequenininho na imagem, né, não em relação ao tamanho. E aqui, essa estrutura aqui em cima, a cápsula, é o esporófito. Tá? A gente vai depois, ao longo desta aula e das próximas, destrinchar, né, cada um destes grupos. Né? Alguns têm mais espécies, outros menos, alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes, porque é assim, né? Aqui eu tenho uma outra relação evolutiva. Aqui as hepáticas surgem primeiro, depois vem os antóceros e depois vem os musgos. Tá? Essa é a relação trazida no Biologia Vegetal, pelo menos na edição de 2007. Né? Eu não olhei na última edição. E ali as características que vão surgindo, que dão embasamento a essa hipótese filogenética. Né? Coisas muito bioquímicas, né? Mas alongamento de seta, que é a estrutura que vai levar o esporângico, como a gente vai ver. A cápsula desenvolvendo-se depois do alongamento da seta, enfim. Essas são características que, para esses autores, colocavam musgos como mais próximo das demais plantas vasculares, né, ou melhor, das plantas vasculares, do que hepáticas e antóceros. Tá? Ó, então tem relações evolutivas diferentes. Né? Esse aqui está no Biologia Vegetal, e esse está no Biologia Vegetal, e esse aqui está no Botânica Sistemática. Tá? Eles trazem relações distintas, então tomem um pouquinho de cuidado, tá? Porque a gente tem diferentes hipóteses. E agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês, né? Aqui em cima está a legenda, tá? Antóceros, hepáticas e musgos. Dessas 4 hipóteses diferentes. Nós temos 4 hipóteses para as relações entre briófitas e as plantas terrestres. Tá? Nessa primeira hipótese aqui, que inclusive é uma das mais antigas, nós temos as briófitas como um grupo monofilético, porque ela surge aqui. Ó. Esse é o nó, né? O ancestral comum está aqui. Uma parte desse grupo dá origem às briófitas, musgos, antóceros e hepáticas, sendo essa a relação. E aqui estão as plantas vasculares. Então, nesta proposta, briófitas são monofiléticas. Entendam, né? Porque o ancestral comum está aqui, ó, dando origem a esse nó. Ok? Na de baixo, 2004 e 2006, esses autores encontraram que as briófitas são parafiléticas. Ou seja, aqui estão as carófitas de novo, né? Que é sempre o grupo mais afastado, né, o grupo irmão de tudo isso, das embriófitas, e também é considerado como uma forma de enraizar a árvore, né, que a gente diz quando trabalha com filogenia. Então está aqui carófita. E o que a gente tem? A gente tem hepáticas surgindo primeiro, depois surgem musgos, depois tem um ancestral comum que dá origem aos antóceros e às plantas vasculares. Então o antócero seria mais próximo das traqueófitas, ou seja, as plantas vasculares. Nessa outra hipótese aqui, de 98, também um pouco mais antiga, o que nós temos? Briófitas de novo são parafiléticas, mas os antóceros eles surgem primeiro. Depois vem as traqueófitas, na verdade elas vão compartilhar um ancestral comum com um ancestral que vai dar origem a musgos e hepáticas. Então, surgem os antóceros, né? Ele compartilha, essas plantas, né? Não a gente. Essas plantas compartilham um ancestral comum de antóceros com um grupo que vai dar origem às traqueófitas e aos musgos e hepáticas. Já vou adiantar que essa hipótese aqui é bastante descartada, tá? E ela foi feita usando morfologia e DNA ribossomal, tá? Essa daqui foi usado o DNA de cloroplasto e essa aqui sequência de DNA de cloroplasto no geral, tá? Essa outra hipótese, briófitas também são parafiléticas, mas o que a gente tem, né? Surge hepáticas, musgos, antóceros, musgos, hepáticas e depois plantas vasculares. Vejam a diferença dessas duas aqui, ó.
Aqui, planta vascular compartilha um ancestral comum com traqueófitas, né? Então, planta vascular com hepáticas. Planta vascular com hepáticas. Aqui em cima, não. Plantas vasculares compartilham um ancestral comum com musgos e hepáticas, tá? Essas duas hipóteses aqui, elas não têm sido muito aceitas atualmente, tá? Assim como briófitas monofiléticas, ano passado, no retrasado, vinha um artigo de novo defender essa hipótese, tá? Mas por enquanto, boa parte dos autores considera esta aqui a mais provável, tá? Mas ainda há muita discussão. Um problema é que não há muito fóssil sobre isso, né? E as relações evolutivas têm mudado bastante em relação ao que se é avaliado, né? Então, assim, não está muito claro ainda, ok? O que a gente vai usar, né? O que eu tenho adotado, tá? O que a gente observa? Então, eu tenho um grupo de carófitas. Esse trabalho aqui de 2012, tá? Seria um dos mais recentes. Teve, como eu falei, um do ano passado, mas, enfim. Traz carófitas, aquelas algas. Carófitas, então, um ancestral comum deu origem às carófitas e ele deu origem às embriófitas. Das embriófitas, tem um ancestral comum que dá origem ao que a gente chama de hepáticas, ok? E o que a gente vai chamar de estomatófitas, o grupo de musgos, antóceros e plantas vasculares. Tá? Dentro do grupo do ancestral, aliás, o ancestral comum que dá origem a musgos, que deu origem a antóceros e plantas vasculares, está aqui, né? Então, esse ancestral comum vai dar origem a antóceros e depois as plantas vasculares. Essa seria a relação evolutiva mais adotada. Portanto, o que a gente chama de briófitas está aqui e elas seriam parafiléticas, ok? Nesse sentido, aquele artigo de classificação traria corretamente uma subclasse Anthocerotide, uma subclasse Briide e uma subclasse chamada Marchantide. Ok? Essas são as que eu traria atualmente reconhecidas, como eu falei. Tá? Mas ano passado, retrasado, saiu uma proposta ressuscitando que briófitas seriam monofiléticas. Está uma discussão bem quente, vamos assim dizer, entre quem trabalha com esse grupo. Tá? Ninguém sabe o que fazer. Bom, esse aqui seria uma árvore filogenética das briófitas. É bem legal, né? Se vocês botarem no Google, vocês acham, porque é de uma universidade lá da Alemanha. O mesmo que fez aquele quadro que a gente tem do APG das angiospermas na nossa sala, né? E aqui a gente tem Anthocerotophyta, tá aqui, os antóceros, tá? Aqui eles usam como divisão, né? Só outra hierarquia. Plantas vasculares. Então surgem Marchantias, as hepáticas. Depois surge Briófita, Anthocerotophyta e plantas vasculares, que é a mesma relação deste trabalho que eu trago aqui para vocês. Tá? E como é que funciona, né? Pensando em evolução desses grupos, o que os autores percebem? Então tá ali, hepáticas, musgos e antóceros, né? Há uma tendência desses grupos aqui, eu vou chamar entre aspas mais basais, mas vejam que eles não estão na base da árvore, tá? Mas são os mais os que divergiram primeiro, ocuparem o solo e depois irem para troncos. Tá? Nas briófitas é a mesma coisa, um grupo maior em solos, depois um grupo evoluindo para ocupar o tronco das árvores. Isso é o local de ocorrência. Tá? As formas mais simples estariam ali, né? Aqui a gente tem um grupo, dentro das hepáticas, a gente vai ver que os autores dividem entre hepáticas talosas e folhosas. Hepáticas folhosas têm estruturas que parecem folhas, hepáticas talosas têm estruturas que parecem talos, né? Não dá de diferença entre caule e folha. Até porque essas plantas não têm isso, a gente vai ver. Então, o grupo mais basal seria taloso, mas ele seria parafilético. Vejam, isso aqui tudo são hepáticas talosas. O ancestral comum está aqui, ó, certo? Eu teria que incluir isso aqui para elas serem monofiléticas, mas as talosas não seriam monofiléticas. As folhosas, sim, que o ancestral comum delas ficou aqui, né? Ok? Então, as folhosas são monofiléticas, as talosas não. Elas são parafiléticas, tá? O peristômio, que é a estrutura do esporângio, a gente vai ver mais adiante, é muito importante para definir os grandes clados das briófitas. Tá? Então, é importante coletar elas férteis para identificação. Ok? O tipo de briófita acrocárpico, a gente vai ver mais para frente, também é parafilético, porque tudo isso aí é acrocárpico. Tá? Ou seja, não tem um ancestral comum. Mas os pleurocárpicos são monofiléticos, surgiu uma única vez. Tá? Que é o que essa filogenia vai dizer. Esses dois termos, acrocárpico e pleurocárpico, a gente vai ver numa das próximas aulas, anotem aí. Tá? E os antóceros são poucas espécies, né? É um grupo monofilético. Ok? Então eu encerro essa primeira etapa da aula e a gente vai seguir na próxima com características morfológicas e origem dos grupos.